informação. Maricampo. Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo nesta quarta-feira. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As notícias você vai conferir a partir de agora em nível local e nacional. As informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. A cotação do boi gordo perdeu força ao longo de setembro. No fechamento de agosto, ela estava perto dos R$ 310 a arroba. Nos últimos dias, porém, chegou a ser vendida a 301. Ao longo de setembro, apesar de momentos nos quais as cotações até subiram, o ritmo de vendas foi baixo. A demanda por parte dos frigoríficos, no geral, é fraca, o que tem esticado as escalas de abate e botado pressão sobre os criadores de gado. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, revelam que o Brasil criou 147.358 empregos com carteira assinada em agosto. De acordo com as informações repassadas pelas empresas para a pasta federal, foram registradas no mês 2.239.895 contratações e 2.092.537 demissões, o que resultou em um saldo positivo de pouco mais de 147 mil vagas formais. Em relação a julho, o mês imediatamente anterior, a criação de vagas de empregos com carteira assinada em agosto representa um crescimento de 9,8%, mas em relação a agosto do ano passado, uma queda de 38%. Foi o pior resultado para o mês de agosto desde 2020, quando começou a série histórica do novo CAGED. Considerando o acumulado de 2025, entre janeiro e agosto, o país já gerou pouco mais de 1.500.000 novas vagas. Ainda de acordo com os dados oficiais, em agosto, 4 dos 5 setores da economia contrataram mais do que demitiram, com destaque, mais uma vez, para o setor de serviços, que fechou o mês com 81 mil novos profissionais com carteira assinada. Comércio, com a criação de pouco mais de 32.600 vagas, aparece na sequência. A indústria e a construção também contrataram mais do que demitiram em agosto, o que só não aconteceu com a agropecuária. No 8º mês do ano, o setor demitiu 2.665 pessoas a mais do que contratou. Ainda de acordo com os dados do CAGED, os brasileiros contratados com carteira assinada em agosto firmaram contratos para receber, em média, R$ 2.295,01, R$ 12,70 a mais em relação ao salário médio registrado em julho. Da Rádio 2, Milena Abreu. Brasil atinge uma década sem casos de raiva humana transmitida por cães. O Ministério da Saúde considera um marco histórico e atribui o resultado a uma estratégia integrada do Sistema Único de Saúde. Ela combina campanhas de vacinação de cães e gatos, distribuição gratuita de vacinas e soros antirrábicos para humanos e animais e aumento da vigilância epidemiológica. Segundo a pasta,
foram investidos entre 2023 e 2025 cerca de 231 milhões de reais por ano em imunização. O último caso de raiva humana foi registrado em 2015 no Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia. O penúltimo, 2 anos antes, no Maranhão. No ano que vem, o governo vai entregar à Organização Mundial da Saúde o dossiê de eliminação da raiva humana transmitida por cães. Se for validado pela OMS, o Brasil deve se tornar o segundo país das Américas a receber o reconhecimento, só depois do México. Em 1983, a Organização Pan-Americana da Saúde criou o Programa Regional de Eliminação da Raiva. De lá para cá, os casos na América Latina apresentaram queda de 98%. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O desemprego no Brasil ficou estável no trimestre móvel encerrado em agosto. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o índice ficou em 5,6%, mesmo percentual do trimestre encerrado em julho. Significa, portanto, que o país repetiu a mínima histórica. Esse é o menor índice de desemprego registrado desde 2012, ano em que o IBGE iniciou a série de medições da taxa. Em números brutos, a taxa atual equivale a 6 milhões e 100 mil pessoas sem emprego no país, o que é o menor contingente de desempregados já registrado. Além disso, representa uma queda de 14,6%, algo em torno de 1 milhão de pessoas a menos na comparação com o mesmo trimestre de 2024. Ao todo, a população ocupada no Brasil somou o recorde de 102 milhões e 400 mil pessoas no período analisado. Entre elas, 39 milhões e 100 mil são pessoas empregadas com carteira assinada no setor privado, exceto trabalhadores domésticos. Esse número também é recorde. Ainda vale destacar dos números divulgados pelo IBGE a taxa de informalidade, que ficou em 38% da população ocupada, ou 38 milhões e 900 mil trabalhadores informais. No mesmo período do ano passado, os informais somavam 39 milhões e 100 mil pessoas. Entram na conta da informalidade pessoas que trabalham sem carteira assinada, incluindo trabalhadores domésticos, o empregador sem CNPJ, o trabalhador por conta própria sem CNPJ e as pessoas que trabalham ajudando um parente ou um amigo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Desmatamento na Amazônia apresenta queda de mais de 40% em agosto. É o que aponta uma pesquisa do Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente na Amazônia. Na região, houve uma redução de 41% na área devastada no mês de agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado. O índice é o menor já registrado desde 2017. Mesmo assim, a área desmatada equivale à perda de mais de 1.200 campos de futebol de floresta por dia. O Acre é o estado com a maior área devastada na Amazônia. Representou 26% de todo o total em agosto. Na sequência, vem Amazonas e Pará. As 3 unidades da federação representam 75% de toda a área desmatada no 8º mês deste ano. Manuela Ataide, pesquisadora do Instituto, afirma que a queda no desmatamento deve ser celebrada. Porém, a especialista acrescenta que não podemos esquecer que a perda da floresta persiste. Segundo ela, o desafio agora é fazer com que essa diminuição se torne uma tendência permanente e não seja apenas uma oscilação momentânea. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Depois da quebra no ciclo 23-24 por conta do clima ruim, a safra brasileira de milho cresceu no ciclo 24-25. Dados da Conab falam em um avanço de 21% para quase 140 milhões de toneladas, na soma de todas as colheitas. O rendimento, agora com um clima mais favorável, aumentou 16% para 6 toneladas e 400 por hectare, enquanto a área dedicada ao milho, com avanço de 4%,
chegou a 21.800.000 hectares. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O preço do ovo nas granjas atingiu nos últimos dias o menor patamar desde o começo do ano. Balanço do CPEA indica que em Bastos, interior de São Paulo, por exemplo, a caixa de 30 dúzias do branco foi cotada a R$ 135,00 e a do vermelho a R$ 147,00. No geral, a demanda interna é baixa. Por isso, já são 6 meses de queda nas cotações, exceto em agosto, quando houve um repique por conta do fim das férias escolares. O ovo só não ficou mais barato porque as exportações ganharam força em 2025. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Receita começa a pagar o 5º lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Mais de R$1 bilhão devem ser depositados na conta ou chave Pix dos contribuintes contemplados nesta etapa. A previsão é que sejam pagas 387.277 restituições. De acordo com o Ministério da Fazenda, do total a ser depositado, cerca da metade será para contribuintes prioritários. São cidadãos com mais de 80 anos, aqueles com idade entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave e aquelas que têm como maior renda o magistério. A consulta sobre a restituição deve ser feita na página da Receita Federal na internet ou pelo aplicativo. É só clicar em Meu Imposto de Renda e, na sequência, em Consultar Restituição. Se a restituição não for depositada na conta informada na declaração, os valores ficam disponíveis para resgate em até 1 ano no Banco do Brasil. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Depois da quebra no ciclo 23-24 por conta do clima ruim, a safra brasileira de milho cresceu no ciclo 24-25. Dados da Conab falam em um avanço de 21% para quase 140 milhões de toneladas, na soma de todas as colheitas. O rendimento, agora com um clima mais favorável, aumentou 16% para 6 toneladas e 400 por hectare, enquanto a área dedicada ao milho, com avanço de 4%, chegou a 21.800.000 hectares. O preço do ovo nas granjas atingiu nos últimos dias o menor patamar desde o começo do ano. Balanço do CPEA indica que em Bastos, interior de São Paulo, por exemplo, a caixa de 30 dúzias do branco foi cotada a R$ 135,00 e a do vermelho a R$ 147,00. No geral, a demanda interna é baixa. Por isso, já são 6 meses de queda nas cotações, exceto em agosto, quando houve um repique por conta do fim das férias escolares. O ovo só não ficou mais barato porque as exportações ganharam força em 2025. A cotação do boi gordo perdeu força ao longo de setembro. No fechamento de agosto, ela estava perto dos R$ 310,00 a arroba. Nos últimos dias, porém, chegou a ser vendida a R$ 301. Ao longo de setembro, apesar de momentos nos quais as cotações até subiram, o ritmo de vendas foi baixo. A demanda por parte dos frigoríficos, no geral, é fraca, o que tem esticado as escalas de abate e botado pressão sobre os criadores de gado. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Sancionada com vetos a lei que diminui o prazo de inelegibilidade previsto na ficha limpa. Agora, os políticos enquadrados por essa legislação ficam proibidos de disputar eleições por até 8 anos, a contar da condenação. Polícia Federal instaura inquérito para investigar a intoxicação por metanol no estado de São Paulo. A corporação vai apurar a ligação da adulteração de bebidas alcoólicas com o crime organizado.
Sobre esse assunto, o governo paulista cria um protocolo de notificação para casos suspeitos de intoxicação pela substância. Estabelecimentos que registraram ocorrências serão interditados. Vão ser abertos canais de denúncia e a rede de saúde do estado deve ganhar mais estrutura para atender as vítimas. 6 jogos agitam a rodada 26 do Brasileirão hoje. Destaque para Palmeiras e Vasco às 7h, Inter e Corinthians às 7h30 e Santos e Grêmio às 9h30. Pela Champions, são 9 jogos nesta quarta, com destaque para Vila Real e Juventus, Mônaco e Manchester City e Barcelona e PSG. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quarta-feira, 1º de outubro de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, revelou que o Instagram alcançou 3 bilhões de usuários ativos por mês. O anúncio veio junto de dados que mostram um aumento de 20% nas visualizações de vídeos e crescimento de 5% na conversão de anúncios publicitários. No Brasil, o aplicativo lidera entre as redes sociais, estando instalado em 91% dos smartphones, segundo pesquisa Panorama Mobile Time Opinion Box. A novidade mais recente do Instagram é dar mais controle ao usuário sobre o que aparece no Reels. Agora será possível escolher temas de interesse e ocultar assuntos indesejados, o que deve tornar o algoritmo mais transparente. A função será liberada gradualmente, mas ainda sem previsão para o Brasil. Além disso, a Meta anunciou um redesenho da interface para facilitar a navegação entre feed, Reels e mensagens diretas. A mudança se aproxima do estilo do concorrente TikTok e responde a pedidos antigos de usuários por mais praticidade na rede social. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais destaques, mais informações para você. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Chegando às últimas notícias do esporte nesta quarta-feira, começando mais um mês em 1º de outubro de 2025. Por aqui é o Kleber Salles e o Chelsea venceu o Benfica por 1-0 no Stamford Bridge pela fase de Liga das Champions, que agora conta com 36 clubes em sistema suíço. O gol da vitória saiu cedo, ainda no primeiro tempo, quando Pedro Neto cruzou, Garnacho devolveu para a área e Richard Hughes acabou marcando contra. O time inglês, mesmo sem Estevão e João Pedro no início, mostrou mais presença ofensiva, enquanto os portugueses chegaram a assustar com Luque Bacchio, mas pararam em boa defesa de Sanches e na trave. Na etapa final, Maresca lançou os brasileiros, mas o equilíbrio voltou só momentaneamente. O Benfica pressionou nos minutos finais, mas abusou dos cruzamentos e não conseguiu furar a defesa londrina. O destaque da noite ficou para a recepção calorosa da torcida ao técnico rival José Mourinho, ídolo histórico dos Blues, que voltou a Stamford Bridge como comandante encarnado, né? O Chelsea agora encara o Ajax em casa no dia 22 de outubro, enquanto o Benfica visita o Newcastle no dia 21. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais um Radar Esportivo no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quarta-feira, hoje dia 1º de outubro de 2025.
E a Juliana de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, pergunta o seguinte: meu plano de saúde negou um procedimento essencial, alegando que não consta no rol da ANS. Posso obrigá-los a autorizar? Aguardo resposta. Obrigado aí pela sua participação, viu, Juliana? Pode sim, viu? O artigo 51 do CDC proíbe cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Negar cobertura para procedimento essencial indicado por médico é prática abusiva. Você pode exigir a realização do exame, recorrer à ANS ou acionar a justiça para garantir seu direito à saúde, tá bom? Obrigado pela sua participação e a gente torce para que dê tudo certo aí, viu? Eu sou Kleber Salles, esse foi o Hora do Consumidor, aqui no seu rádio. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Vamos que tem dicas financeiras para você nas ondas do rádio. Invista assim que o salário cair. Isso mesmo, vou até repetir, hein? Invista assim que o salário cair. Porque se a gente for esperar sobrar, já viu o que acontece, né? Proteja de si mesmo. Tire esse dinheiro da sua frente e investe ele logo. Essa é uma das poucas coisas que nós achamos que funciona muito bem para a grande maioria das pessoas. Olha, a gente usa muito isso por aqui, hein? Caiu o dinheirinho na conta, pá, investe uma parte. E funciona. Dica de hoje, entregue para você. Dicas de economia. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Mais uma edição do Hora do Consumidor chegando nesta quarta-feira e o Leandro de Teresina, no Piauí, pergunta o seguinte, ele relata a seguinte situação: comprei passagens de ônibus que foram canceladas sem aviso. A empresa só quer me oferecer crédito. Posso pedir reembolso? Obrigado, viu, Leandro, pela sua participação. Pode sim, viu, meu amigo? Pelo artigo 35 do CDC, quando a oferta não é cumprida, você pode exigir execução forçada, serviço equivalente ou reembolso integral. O crédito é opcional e você tem direito de receber seu dinheiro de volta, se preferir, tá bom, meu amigo? Obrigado aí pela sua participação, hein? Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor. De volta a qualquer momento aqui no seu rádio. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. O preço do boi gordo inicia em alta. A arroba é negociada a R$ 303,95 no estado de São Paulo. Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado registram valorização e do frango resfriado aponta estabilidade. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,99, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,14. A carcaça suína especial registra estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 13,12 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo aponta queda em quase todos os estados, com destaque para Santa Catarina, onde apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 8,27. Os valores são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Um estudo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, revelou que 1/3 das vítimas de acidentes de moto atendidas nos principais serviços de ortopedia do país ficam com sequelas permanentes. Foram analisadas 360 vítimas por mês nos últimos 6 meses, a maioria homens entre 20 e 29 anos. Entre os impactos, 82% relataram dor crônica, 69,5% deformidades, 67,4% déficit motor e 35,8% passaram por amputações. Quase 30% estavam alcoolizados.
Os números deixam um alerta. Segurança no trânsito é vital. A pressa pode custar a mobilidade, a saúde e a vida. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Real Madrid não tomou conhecimento do Kairat Almaty e goleou por 5-0 fora de casa, mantendo 100% de aproveitamento na Champions League. O grande nome da noite foi Mbappé, que marcou um hat-trick e mostrou por que é a principal referência ofensiva do time merengue. Camavinga e Ibrahim Dias também deixaram suas marcas na vitória tranquila que colocou os espanhóis momentaneamente na liderança da fase de liga, agora com 6 pontos. Apesar da força do Real, o Kairat tentou resistir e até chegou a assustar em algumas oportunidades, inclusive com um pênalti marcado e depois anulado pelo VAR, mas a diferença técnica ficou evidente. O Real dominou a posse, foi mais letal nas finalizações e construiu o placar com autoridade. O próximo compromisso dos merengues será no sábado, contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol, enquanto os casaques seguem sem pontos e com a defesa entre as mais vazadas da competição. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do mundo da bola por aqui no nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. O seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. Ah, e tem padaria, supermercado, restaurante, ponto de ônibus e acesso fácil para Pirangi. As obras já estão em ritmo avançado, com a qualidade da construtora Lamartine. E as vendas estão previstas para setembro. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora, com um precinho imbatível. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Na loja que eu vou,
tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar, a sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região Nordeste indica um dia estável com poucas nuvens em boa parte dos estados. Na Bahia, o tempo se mantém claro durante todo o dia, com exceção da região litorânea do estado, onde chuvas isoladas podem atingir municípios como Santa Cruz, Cabralha, Una, São José da Vitória, Prado e a capital Salvador. Nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, o dia será de muitas nuvens, mas as capitais serão atingidas, respectivamente, por céu encoberto com chuva isolada em Aracaju e Maceió, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em Recife, João Pessoa e Natal. No Maranhão, Piauí e Ceará, o dia será claro e estável em grande parte das regiões, porém no oeste maranhense, o céu ficará carregado de nuvens, com destaque para municípios como Zedoca e Tinga do Maranhão, Centro do Guilherme e Bom Jardim. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em Maceió, João Pessoa e Salvador. Já a máxima deve atingir 38 graus em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Júlia Borges, o tempo e a temperatura. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. O Instituto Nacional de Meteorologia indica uma quarta-feira de muitas chuvas na região norte do Brasil. Alertas de perigo potencial de chuvas intensas foram emitidos para o Acre e o Amazonas. No Acre, amanhã será de tempo estável, com muitas nuvens, mas à tarde, pancadas de chuva e trovoadas isoladas atingem todo o estado. No Amazonas, amanhã será de céu aberto em grande parte do estado. As regiões de Rio Negro, Rio Preto da Eva e Parintins terão pancadas de chuva e trovoadas isoladas, que se intensificam à tarde, alcançando todo o estado. Em Roraima, chuvas intensas atingem o estado ao longo de todo o dia. Em Rondônia e Amapá, os estados registram muitas nuvens pela manhã, mas à tarde as chuvas avançam com intensidade. Em Rondônia, cidades como Mirante da Serra, Castanheiras e Seringueiras serão as mais afetadas. Em Amapá, Laranjal do Jari,
Pedra Branca do Amapari e Mazagão terão instabilidade. No Pará, a chuva deve se concentrar principalmente na região amazônica, incluindo municípios como Monte Alegre, Orixá, Santarém e Almerim. Já no Tocantins, o tempo se mantém aberto, com poucas nuvens durante todo o dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 graus em Rio Branco e Porto Velho, já a máxima pode chegar a 39 graus em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Júlia Borges, o tempo e a temperatura. Maricampo. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo indica chuvas com intensidade para o sul nesta quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo de tempestade para a região norte do Paraná. As chuvas devem se intensificar ao longo do dia e atingir praticamente todo o estado. Entre os municípios mais afetados estão Douradina, Boa Ventura de São Roque, Barbosa Ferraz, Açaí e a capital, Curitiba. Em Santa Catarina, a previsão indica tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões. A principal faixa atingida será do Vale ao Leste, incluindo municípios como Painel, Mirim Doce, Correia Pinto, Campos Novos e Curitibanos. No Rio Grande do Sul, o tempo deve permanecer nublado com chuva isolada entre o Nordeste e o Sudeste do estado. Cidades como Campinas do Sul, Ernestina, Cachoeira do Sul, Erval e Canguçu estão entre as áreas afetadas. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16 graus em Porto Alegre. Já a máxima deve atingir até 25 graus em Curitiba. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Júlia Borges, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial de tempestade para São Paulo. A principal faixa atingida será do litoral sul até Marília. No estado paulista, o dia deve permanecer estável com muitas nuvens. À noite, porém, o tempo fica nublado e chuvas isoladas podem atingir municípios como Itatinga, Coronel Macedo e Itapeva. Em contrapartida, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, o tempo segue aberto, com predomínio de sol ao longo de todo o dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 15 graus no Rio de Janeiro. Já a máxima pode chegar até 32 graus em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Júlia Borges, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo potencial de tempestade para Mato Grosso do Sul. As chuvas devem atingir a região sudoeste do estado, alcançando municípios como Porto Murtinho, Bonito, Juti e Fátima do Sul. No período da tarde, a instabilidade se espalha e atinge praticamente todo o estado. Outra área em alerta é o Pantanal, com destaque para cidades como Corumbá e Rio Verde de Mato Grosso. No Distrito Federal e em Goiás, o tempo segue aberto, com predomínio de sol ao longo do dia. Já em Mato Grosso, amanhã será de tempo firme, mas à tarde, pancadas de chuva devem atingir as regiões Norte, Sudeste e Centro-Sul. Entre as cidades mais afetadas estão Nova Bandeirantes, Comodoro, Campos de Julho, Vale de São Domingos, Nova Monte Verde e Novo Mundo. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 19 graus em Brasília. Já a máxima deve chegar a 40 graus em Cuiabá e 36 graus em Goiânia. A umidade relativa do ar varia entre 10% e 70%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Júlia Borges, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. As
Empresas apoiadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, exportaram em bens o equivalente a cerca de 50 bilhões e meio de dólares entre janeiro e junho de 2025. O valor equivale a mais de 30% dos 165 bilhões e 870 milhões de dólares resultantes de todas as exportações do Brasil no mesmo período e representa um aumento de 3,8% em relação aos 6 primeiros meses de 2024. Os dados são do relatório semestral de desempenho da agência. Ao todo, a Apex Brasil atendeu mais de 14 mil empresas. Dessas, 3.400 realizaram exportações para 1.800 compradores internacionais. Os principais destinos foram China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e México. Para a diretora de negócios da Apex Brasil, Ana Repesa, os números mostram a força da diversificação de mercados e ela destaca a importância dos resultados. Isso é um número muito significativo, especialmente em um momento em que a gente enfrenta aí uma situação geopolítica desafiadora no mundo, mas a gente continua apoiando e diversificando o mercado para todas essas empresas apoiadas pela Apex. Os setores com maior valor em exportação com o apoio da Apex Brasil são agropecuária, alimentos e bebidas, serviços e indústria de transformação. A agência também se empenhou em aproximar-se de empresas brasileiras fora do eixo sul-sudeste. De acordo com Ana Repesa, cerca de 20% das empresas atendidas estão no norte e nordeste. O relatório mostra ainda que quase metade dos 14 mil empreendimentos atendidos são micro e pequenas empresas. Para Alexandre Andrada, professor de economia da Universidade de Brasília, o dado é relevante. A cifra apresentada no relatório da Apex é importante, pois são as micro e pequenas empresas as que mais precisam, que mais demandam auxílio do governo para conseguir acessar o mercado internacional, já que elas não contam com os mesmos recursos financeiros, com a mesma rede de contatos e o mesmo capital humano que as grandes empresas. Entre janeiro e junho, 37 projetos com suporte da agência anunciaram 5 bilhões e 900 milhões de dólares em investimentos. Desse total, 108 milhões estão destinados a projetos nas regiões Norte e Nordeste. Reportagem Cristina Sena, com narração de Lívia Brás. Um dos pontos da reforma tributária visa unir informações cadastrais de unidades imobiliárias de todo o país por meio da criação do chamado Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, conhecido como CPF dos imóveis. A medida, que abrange áreas urbanas e rurais, já foi regulamentada pela Receita Federal em agosto de 2025. A ideia é que seja determinado um cadastro com um código identificador único, válido em todo o território nacional, para cada imóvel. Mas, afinal, o que muda com essa nova regra? O advogado especialista em direito tributário, Matheus Almeida, explica que, atualmente, há diferentes números que identificam um imóvel. Isso pode ser feito por meio da matrícula do cartório ou da inscrição municipal. Com esse novo cadastro, o valor de referência fica unificado. Além disso, a unidade será avaliada financeiramente, levando-se em conta o valor de mercado. Como essa alteração promove uma possível atualização do valor do imóvel, há um certo receio por parte de proprietários e investidores. Porém, Almeida explica que, por si só, o CIB não acarreta aumento do valor de impostos como o IPTU. A grande questão é que nós teremos a correção da metragem quadrada construída de um imóvel, a correta localização do imóvel dentro das zonas fiscais e, consequentemente, pode ser sim que tenha um aumento de IPTU, não em razão do cadastro imobiliário brasileiro, mas como consequência de uma atualização, seja da base de cálculo, seja da alíquota desse imóvel. A advogada especialista em análise financeira e empresarial, Sara Isabel da Silva, reforça que esse cadastro possibilita a visualização de dados detalhados sobre localização, área construída, uso, titularidade, entre outros aspectos. Na avaliação dela, não há uma consequência direta para aumento do IPTU, mas, futuramente, algumas pessoas, sobretudo as de classe média ou investidores do mercado imobiliário, poderão sentir eventuais efeitos financeiros. A curto prazo, essas pessoas ficarão sujeitas a uma fiscalização mais incisiva, podendo haver, inclusive, discrepância
no valor de avaliação dos imóveis, especialmente para quem vive em áreas urbanas que já são valorizadas, mas que nunca tiveram atualização cadastral. A médio e longo prazo, essa fiscalização pode implicar em um aumento praticado nos aluguéis, porque as pessoas terão esse receio da tributação. E, como já mencionado, pode haver a revisão das alíquotas de IPTU pelos municípios. De acordo com o governo federal, em meio aos encaminhamentos das questões tributárias no Congresso Nacional, foi determinada uma diminuição de alíquota de 70% nas locações e de 50% nas demais operações, com redutores na base de cálculo. Reportagem Marquesan Araújo. Pela primeira vez, municípios brasileiros vão receber apoio técnico especializado para enfrentar os efeitos das mudanças do clima. O Ministério das Cidades lançou o projeto Adaptação, que vai selecionar até 50 propostas de cidades ou consórcios públicos. As inscrições estão abertas de 26 de setembro a 21 de outubro de 2025, pelo site da Reduz. Para participar, os municípios precisam ter um plano diretor atualizado, demonstrar capacidade técnica e política, além de apresentar soluções inovadoras para problemas urbanos agravados pelas mudanças climáticas. O projeto também valoriza critérios de equidade de gênero e raça, incentivando a participação de mulheres, especialmente negras e indígenas, em posições de liderança. Além de apoiar municípios, a adaptação prevê guias meteorológicos, a sistematização de boas práticas locais, um programa de capacitação e formação de uma rede nacional dedicada a políticas urbanas para a adaptação climática. Os municípios escolhidos contarão com o apoio do Observatório das Metrópoles para aprimorar instrumentos de política urbana. Com informações do Ministério das Cidades, reportagem Mariana Ramos. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, anunciou a atualização do MediaCAD, o Cadastro Nacional de Agentes de Veiculação de Publicidade. O sistema reúne informações de veículos e empresas que participam das campanhas publicitárias do governo federal. A modernização foi oficializada pela Portaria número 32, publicada no Diário Oficial da União em 10 de setembro. Segundo a SECOM, os requisitos para a inscrição continuam os mesmos, mas agora o MediaCAD passa a contemplar de forma mais ampla todos os agentes de veiculação de publicidade. Entre as novidades está a exigência de que o uso e o tratamento dos dados sigam a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. O cadastro pode ser suspenso ou cancelado em caso de descumprimento da legislação. Para participar das campanhas do governo federal, não basta estar registrado no sistema. É preciso cumprir requisitos específicos de acordo com o meio de veiculação. Todos os participantes devem comprovar atividades compatíveis com os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O MediaCAD foi criado há mais de 10 anos para dar mais segurança à elaboração e ao controle dos planos de mídia do governo. Ele reúne informações de veículos de comunicação em diversos formatos: televisão, rádio, jornais, revistas, internet, mídia exterior e cinema. O acesso é gratuito, mas restrito a representantes legais dos veículos cadastrados, profissionais de agências contratadas e agentes públicos do sistema de comunicação do governo federal. Com informações da SECOM, reportagem Mariana Ramos. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, TST, decidiu que uma trabalhadora doméstica de Natal, no Rio Grande do Norte, deve receber pelas horas extras trabalhadas, já que os empregadores não apresentaram o controle de ponto da trabalhadora. A mulher foi contratada após a vigência da Lei das Empregadas Domésticas, que exige o registro de jornada. O gestor de Relações Trabalhistas do PG Advogados de São Paulo, capital, Rodrigo Marques, explica que a CLT estabelece que é preciso uma quantidade mínima de funcionários para ter um controle de jornada. Já no caso de contrato de trabalho doméstico, o empregador deve realizar o controle. Ele salienta que a decisão do TST está em conformidade com a legislação vigente. O que a gente vê é que o TST está em consonância com a legislação aplicável, com a legislação atual das empregadas domésticas, até com a legislação trabalhista de uma forma geral. Porque numa relação empregatícia doméstica,
os empregadores devem observar os seus regramentos específicos, principalmente também porque, via de regra, a gente está diante de funcionários que são hipossuficientes. O contrato foi formalizado em junho de 2023 e a doméstica atuava em 2 residências de um casal divorciado e cuidava de um canil comercial mantido pela empregadora. A trabalhadora disse na ação que tinha uma jornada das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Já os empregadores negaram a realização de horas extras. O relator no TST, ministro Augusto César, reforçou que desde a lei das domésticas, o registro de jornada é obrigatório, independentemente do número de empregados. O advogado Rodrigo Marques sugere que a gestão de horários pode ser feita por meio de anotação dos horários de entrada e saída, bem como almoço e descanso do trabalhador, com marcações diárias e rubrica. Nos casos em que o trabalhador doméstico reside no local de trabalho, Marques pontua que o registro de jornada é essencial para evitar condenações trabalhistas. Reportagem Bianca Mingotti. O Senai abriu mais de 48.500 vagas em cursos gratuitos e pagos disponíveis em diversas áreas de formação profissional. As oportunidades incluem cursos técnicos de qualificação, aperfeiçoamento e aprendizagem industrial, tanto presenciais quanto online. Das vagas ofertadas, mais de 12.700 estão distribuídas entre escolas do Senai em diferentes estados, enquanto mais de 35.800 estão disponíveis na plataforma online do Senai Futuro.digital. Para a coordenadora de operações da Educação Profissional e Superior do Senai Nacional, Carla Abigail Araújo, a ampliação da oferta de vagas está diretamente ligada à demanda crescente da indústria por profissionais qualificados. A grande oferta de vagas no Senai nesse semestre é uma resposta direta à necessidade urgente da indústria brasileira por profissionais qualificados para impulsionar seu crescimento e seu processo de modernização. Com isso, o Senai expandiu novas áreas para que consiga contribuir para a empregabilidade dos nossos alunos e, principalmente, para a confiança no setor produtivo. Carla também ressaltou os investimentos do Senai em educação à distância e em tecnologias imersivas para a qualificação profissional. E muitos jovens e trabalhadores estão buscando uma requalificação e estão procurando a modalidade à distância. Com isso, o Senai vem investindo na expansão e na qualificação do EAD, através de tecnologias imersivas, uma prática no ambiente virtual, com laboratórios virtuais, com simuladores, onde cada vez mais os nossos cursos exigem a prática, mas são pioneiros nessa utilização de tecnologias, trazendo uma realidade e aproximando a realidade e os processos industriais no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Entre os destaques estão o Rio de Janeiro, com mais de 10.000 vagas gratuitas em áreas como automotiva, petróleo e gás, refrigeração e tecnologia da informação. Tocantins, com mais de 1.000 vagas, Mato Grosso, que soma 480 vagas, Sergipe, com 780 oportunidades e o Amapá, que abriu 425 vagas. Os interessados devem conferir diretamente nos canais digitais das unidades estaduais ou na plataforma Futuro.digital. Acesse www.futuro.digital. Reportagem Débora Souza. A Caixa começa nesta quarta-feira, 1º de outubro, o pagamento da 6ª parcela do programa Pé de Meia para os estudantes nascidos nos meses de maio e junho. O incentivo será acreditado em conta Poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo app Caixa Tem. Para facilitar ainda mais o dia a dia, é possível solicitar gratuitamente o cartão Pé de Meia pelo próprio app Caixa Tem, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse o site www.caixa.gov. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado.
E agora está chegando ela com a sua participação aqui na Rádio Maricampo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcílio. Bom dia, ouvintes da nossa amada Rádio Maricampo. Bom dia, mulher atual. Bom dia para você que está nos ouvindo nesta manhã tão linda de primavera. Você sabe a importância da comunicação assertiva no ambiente profissional? A falta de uma comunicação mais direta, clara e objetiva é a maior causa de conflito entre pessoas em uma empresa. Como, por exemplo, utilizaremos um caso real. Um funcionário antigo, abarrotado de trabalho, sentado ao lado de um funcionário novo em função similar, mas pouco trabalho. O antigo pensa, puxa, eu aqui sem conseguir terminar o trabalho e este funcionário novo sem oferecer sua ajuda. Acho que não está a fim de trabalhar. Já o funcionário novo pensa, gostaria muito de ajudar o funcionário antigo, mas acho que está ocupado demais para delegar um pouco para mim. Talvez nem confie na minha capacidade de ajudá-lo. Este é um exemplo clássico em que percepções incorretas geram conclusões incorretas. Além do problema central, que é a distribuição desigual de trabalho, não ser resolvido, cria-se uma animosidade desnecessária entre os dois funcionários, o que apenas os afasta da solução e potencialmente gera um clima propenso a conflitos pessoais. A solução para este entendimento falso e fantasioso é a comunicação assertiva. Ser assertivo significa ser afirmativo, firme e sincero. Dizer o que se pensa, com o cuidado de manter um balanço que evite a agressividade, mas também fuja da submissão, que concentre-se em fatos e evitar julgamentos. É importante focar de maneira positiva na solução de determinados problemas para que a conversa não descambe, para um simples bate-boca ou lavação de roupa suja. A comunicação exige coragem e prática para que se torne natural com o tempo. E essas técnicas, elas são muito úteis não apenas para a vida profissional, mas na vida pessoal também. Eita, vocês gostaram? Olha que dica maravilhosa, hein, gente? É isso aí. E se você quer acertar na sua comunicação, você vai entrar em contato comigo no 849-8892-8196. Repita, Moniquinha. 849-8892-8196. É isso aí. Para você que amou, que gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos, com seus familiares, né? Que tem essa oportunidade maravilhosa de você adquirir mais capacidade e uma comunicação assertiva para você dominar no seu local de trabalho, na sua vida pessoal e por onde você precisar mais, tá bom? Se você é novo, passando por aqui, se inscreve no canal para você sempre receber bons conteúdos, boas dicas. Não esquece de ativar o sininho, tá bom? Para você sempre receber esses conteúdos, para você garantir. E agora você vai ficar com ele, Marcílio Dantas. Obrigado, Mônica, e até a próxima. Mais cuidado para o seu dia a dia. Alimentação, saúde e bem-estar. Cuide-se bem. Você está procurando maneiras de combater as olheiras? Eu tenho algumas dicas para você, se liga. Primeiro, garanta uma boa qualidade de sono, pois a falta de descanso pode intensificar as olheiras. Use compressas frias, como rodelas de pepinos ou saquinhos de chá gelado, para reduzir o inchaço e clarear a área dos olhos. Hidrate bem a região com creme específico para os olhos, massageando delicadamente. Além disso, evite a exposição excessiva ao sol e use sempre protetor solar para prevenir o escurecimento da pele. Se as olheiras persistirem, experimente corretivos com tonalidade amarelada para neutralizar o tom escuro. Também é importante manter uma alimentação equilibrada, ricas em vitaminas e antioxidantes e beber bastante água para manter a pele saudável. Siga essas dicas e em breve você terá uma aparência mais descansada e livre das olheiras. Boa sorte! Você ouviu? Cuide-se bem. Alimentação, saúde e bem-estar no seu dia a dia. Cuide-se bem. Mundo Pet.
Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Tenha paciência. Mesmo que você esteja com raiva ou com estresse, o último que pode sentir as consequências é o seu animal de estimação. Nesse relacionamento, quem tem consciência das coisas é você. Seu pet sempre vai agir por instinto, mesmo que tenha amor e carinho. Com ele, você precisa ter dedicação, atenção, carinho. Para deixar seu pet mais feliz, é preciso demonstrar a ele que o ama e que ele faz parte de sua vida e assim ele aprenderá o que é certo e o que é errado. Você ouviu Mundo Pet. Agora no seu rádio, Na Estrada, seu guia de turismo com Daniel Bitelo. É tudo nosso, viajantes! Vamos viajar! Na estrada de hoje, Belo Horizonte, Minas Gerais, é o nosso roteiro. É a capital de Minas, BH para os íntimos. É um ícone em empreendedorismo, movimento, cozinha excepcional, arquitetura fantástica cercada de montanhas e herança cultural privilegiada. Um jeito muito mineiro de ser. O seu centro é dinâmico e oferece muito lazer, cultura, educação e urbanidade, com seus estilos arquitetônicos mais variados possíveis. A cidade conta com um parque municipal no centro, além dos outros pontos turísticos como Lagoa da Pampulha e o Zoológico. Outro ponto bastante visitado é o Mineirão. Este estádio é palco das grandes disputas futebolísticas. Próximo dele, temos a Lagoa da Pampulha, onde podemos visitar a igreja projetada por Oscar Niemeyer e conhecida mundialmente. A par da beleza da lagoa, temos também o conjunto arquitetônico, onde se encontram ainda a Casa do Baile, Museu de Arte e Yacht Tênis Clube, obras levadas a efeito por contrato do então prefeito Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Neste conjunto, observamos o comparecimento de renomados artistas como Cândido Portinari, José Pedrosa, Schiatti, Zamoyski e Burlo Marx. Belo Horizonte é também conhecida por sua noturna vida animada, seus restaurantes e seus bares. Conheça Belo Horizonte em Minas Gerais, uma viagem pela capital mineira. Na estrada fica por aqui. Volta amanhã no teu rádio com mais dicas de viagens. Arrivederci, viajantes! Você ouviu Na Estrada, seu guia de turismo, de volta a qualquer momento aqui na sua rádio. Comece desde é uma palavra que anima, que eleva, que transforma. Palavra de fé. Nem toda ausência significa falta. Às vezes é espaço para que a vida respire. Nos relacionamentos a gente tende a achar que presença é medida por mensagem, por resposta rápida, por convivência constante. Mas o vínculo real se fortalece quando há espaço para cada um crescer, para cada um amadurecer, viver a própria história sem se perder do outro. Carinho não se mede por ocupação total, mas por respeito à liberdade. Quem entende o valor da pausa constrói laços mais fortes, porque a confiança nasce quando ninguém precisa se vender para provar amor. Nasce quando o silêncio não assusta e sim descansa o coração. É nessa leveza que o afeto encontra fôlego e vira parceria de verdade. Você ouviu Palavra de Fé, a palavra que anima, que eleva e transforma. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.